Seja bem-vindo, vamos para a nossa aula de número 3 da série preparatória em Matemática e RLM de concursos da banca FGV. As aulas de número ímpar estarão públicas e as aulas de números pares estarão disponíveis na área de membro para quem quiser se aprofundar ainda mais nessa banca. Então, eu vou dar um zoom. Essa questão é grande, ou até meio ruim de trazê-la para cá. Ela não é discursiva, tá? Porque falta até espaço para as alternativas. Eu vou dar um zoom aqui no pedaço dela, para você poder ler por conta própria. Dá um pause aí, dá uma lida. Agora o outro pedaço dela, que é esse aqui, passo 3. Aí você dá uma pausa e lê um pouquinho. Agora eu vou limpar um pouco isso aqui e trazer só os desenhos. Agora que já estamos inteirados do que está acontecendo. Então tá aqui resumido. O que aconteceu? Essa pessoa está fazendo uma construção geométrica. Então primeiro ela traçou esse segmento AB. Beleza. Aí ela foi lá em um certo ponto desse segmento, no ponto C, nesse ponto aqui. Travou um compasso, sabe aquela parte de metal do compasso? Travou aqui e começou a riscar uma circunferência com uma certa abertura. Essa abertura, naturalmente, a gente entende que é o raio dessa circunferência. Só que ele não traçou a circunferência inteira, ele traçou só esse arco DE. A gente pode denotá-lo assim, beleza? Então aqui, por exemplo, de C até D a gente teria o raio. E esse arco intersecta o segmento AB nesse ponto F. De C até F também vale um raio. Qualquer segmento que eu trace do ponto C, que ficou sendo o centro dessa circunferência que ele estava desenhando, até o arco da circunferência, o pedaço de circunferência que ele marcou, qualquer segmento desse vai ter medida igual ao raio. Por exemplo, aqui o ponto E também é do arco que ele traçou, seguindo a mesma abertura, tá? Diferente de mim aí, quando eu vou tentar usar o compasso, eu nunca consigo fazer direito uma circunferência. Sempre dou uma zoada na abertura, aí mudo o tamanho do raio e já era. Então aqui do C até E, por exemplo, também vale raio. E aqui no passo 3, ele pegou o mesmo compasso, com a mesma abertura, só que dessa vez ele botou a ponta seca, né? A ponta que não escreve, que é só para ser a referência, em cima do ponto F. Então agora o F é o centro dessa nova circunferência que ele vai desenhar. Mas de novo ele não desenha a circunferência inteira, ele desenha só esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço de circunferência, esse arco, que está passando por esse arco anterior que ele desenhou, né? O arco D, está intersectando esse arco nesse ponto G. Aí, ó, famoso. E aí, ele pede o quê? Que a gente descubra o valor desse ângulo aqui, ó, GCB. Vamos chamar de alfa. É isso que ele quer saber, dadas essas informações. Então, eu vou até dar uma ampliada na situação 3, que agora é onde está o que interessa. A parte mais difícil era entender o que ele construiu e como ele construiu. Na minha opinião, pelo menos, essa era a parte mais difícil. Por quê? Aqui, como vimos, de C até G, tem a medida de um raio. É a abertura que ele usou no compasso, certo? G é um ponto do arco DE. Foi o primeiro arco que ele desenhou, com essa certa abertura R. E aí, F também é um ponto desse arco DE, com essa certa abertura R. E, bom, o centro da circunferência que esse arco de circunferência está representando é o ponto C. Então, de C até F vale um raio também. E aí, ele no ponto F, agora ele bota o compasso como referência no ponto F, ou seja, agora ele vai criar uma circunferência com o centro no ponto F, e usa a mesma abertura que ele usou para desenhar o primeiro arco. Agora ele vai desenhar esse segundo arco aqui, ó, que passa pelo arco D, se conectando, intersectando com esse ponto G.
com a mesma abertura. Então, desse arco, qualquer ponto desse arco até o ponto F vai valer aquela abertura R também. Então, esse ponto do ponto G até esse ponto F, aqui também é R. E aqui matou a questão, tá? Porque se você pode perceber, isso aqui é um triângulo equilátero. Esse lado é R, esse lado é R, esse aqui também é R. Ah, mas eu não sei quanto é R. Problema, seja lá quanto for, os três lados são R. Os três lados vão ser essa mesma medida. Então isso significa que isso aqui é um triângulo equilátero. Tá, e daí? E daí, se você bem se lembra, se os três lados são iguais no triângulo, os três ângulos também são. Bom, se eu tenho três ângulos iguais, x mais x mais x, eu sei que no triângulo a soma dos ângulos internos tem que dar 180. Então, cada ângulo vale 60 graus. É por isso que no triângulo equilátero os três ângulos valem 60 graus. Tá, mas eu quero saber esse ângulo alfa, que a gente chama de alfa, o GCB. Pois é, olha o segmento AB. Ele não forma um ângulo de meia volta de 180 graus? Ou em radianos seria π? Pois é. Se eu já tenho 60 graus aqui, ó, quanto que falta para chegar em 180? Então, alfa vai ser essa diferença. 180 menos 60. Isso vai dar 120 graus. Uma questão bem bonita, longa, aparentemente muito difícil, mas se você ler com calma e, claro, souber interpretar essas informações, as contas são quase inexistentes. E ficaria mais ou menos assim a visualização dessas circunferências completas. E aqui a gente teria o nosso triângulo de lado igual ao raio delas. Então, é isso. Muito obrigado por estar aqui. Espero que tenha gostado da aula. Bons estudos e até a próxima.